Salve, salve, Irmandade! Tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Paulo Batata, pelo canal Batata Vlog, o canal de vivência sobre duas rodas, acampamento, viagem, mais um monte de coisa relacionada às duas rodas. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, agora é o seguinte, o assunto de hoje, vamos direto ao ponto, para não ficar enrolando. O assunto de hoje foi um pessoal que estava perguntando, uns amigos que estavam me perguntando sobre por que eu não compro uma moto elétrica para viajar. E porque aqui perto, aqui pertinho aqui da minha cidade, aqui em Pouso Alegre, abriram uma revenda dessas motos elétricas, até umas motos bonitas. E por que eu não uso essas motos, ou faço uma parceria com eles, coisas do tipo. Bom, eu resolvi fazer isso e trazer um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? Eu, apesar de não ter muita experiência na área de moto elétrica e tal, essas coisas todas, mas eu tenho um conhecimento básico, eu já tive bicicleta elétrica. Vocês já viram, vou deixar o link do vídeo na descrição, tá? Da bicicleta elétrica que eu tinha, que eu reformei ela, inclusive eu vendi ela. Calma que a gente vai conversar ainda sobre isso. Então é isso aí. Então bora pro vídeo e vamos lá trocar essa ideia, beleza? Então assim, pessoal, o que eu vejo hoje em dia é a minha humilde opinião. Como me perguntaram, então eu tô falando sobre a minha opinião. Não é uma verdade absoluta, não é uma visão de mercado, não é uma análise que eu tô fazendo, não. Eu tô falando isso para vocês sobre a minha vivência, tá? A minha vivência e por que eu acho que não dá certo para mim, tá? Então, se algum aí tem moto elétrica, não leve a mal, tá? É somente a minha humilde opinião para o uso que talvez eu desenvolveria se fosse para ter. Então, é só isso, tá? Então não reflete em nada, não diferencia em nada, tá? Então só tô respondendo aí. Então veja bem, o que acontece? Por exemplo, a moto, a gente tem um costume de... Tem um costume não, você pega a tua moto, vai viajar, bota a gasolina e, vamos dizer assim, a grosso modo, é dessa forma. Lógico que existe roteiro, tal, tal, tal. Mas vamos falar da parte de abastecimento, tá? O que é necessário para ela rodar. Então, por exemplo, beleza. E vamos dizer assim, você pegou tua moto, botou gasolina, você vai rodar aí 300 quilômetros. Vamos considerar que você vai de umas 150 ou umas 125. Então você vai rodar 300 quilômetros, 350, umas mais, outras menos, tal, e aí por aí vai. Então assim, você vai rodar esse tanto com essa moto, vai parar no posto, vai abastecer, vai descer, vai tomar um café, vai dar uma andada ali, vai montar sua moto e vai embora. Quer dizer, no máximo em meia hora você matou a pane, resolveu o teu problema e seguiu tua viagem. Beleza? Isso no caso de viagens mais longas, tá? Eu tô falando, é o que eu volto a reforçar. É pro uso que eu talvez teria, se eu fosse num caso desse, tá? Então eu acho que uma moto elétrica, ela é bem-vinda, por exemplo, para quem faz roteiros na cidade, para quem anda na cidade. De repente para quem faz uma entrega, mas isso para um público bem específico ainda, tá? Bem específico. Talvez eu acho que a moto elétrica, a bicicleta elétrica, de certa forma ela atenderia um público bem específico para quem mora na cidade. E geralmente quem mora na cidade de preferência plana. Porque se você mora numa cidade que nem Monte Sião, tem morro pra cacete aqui. Tem muito morro. A cidade aqui, Monte Sião, é num vale. Vocês devem ter visto aí nos motovlogs. Eu mostro, quando eu passo de moto, eu mostro a cidade. Eu moro num bairro, o bairro que eu moro é no topo de uma colina. Então tem muito morro. Então, como tem muito morro, fica complicado, né? E você vê a cidade lá embaixo. Então o que acontece? O que eu vejo, na minha opinião, tá? Se você vai subir muito morro com ela, eu falo porque a outra bicicleta elétrica que eu tinha era isso. Ela tinha um botãozinho lá, um seletor, que era 1, 2 e 3. Que é como se fosse low, mid e high. Quer dizer, o low era para subir morro mais devagar, ela injetaria mais carga no motor e ela subiria, o motor elétrico
só que o consumo dela consumia mais a bateria. Quer dizer, se a bicicleta ela faria, vamos dizer assim, 60 quilômetros de autonomia no height, no mid, no low ela ia fazer 30, você entendeu? Então, que ela ia usar mais esforço. Então, acho que já por aí já não ficou legal, mas tudo bem, vamos para frente. No caso de uma moto elétrica, imagine você pega aí tua moto, aí você tem a moto aí o cara fala, tem uma autonomia, eu não sei quanto, mas pelo que eu vi aí tem moto aí, tem autonomia de 120, 200 km por hora, 120, 200 km, alguma coisa assim. E aí você pega uma moto aí, vamos botar, porque é muito relativo. Se você pegar muita subida com bagagem, imagine você pegar uma moto elétrica para você viajar. Você com bagagem, e você tem que subir e descer. Então, vamos dizer assim, você subir uma rampa de 40 km inclinada, assim, ó, com inclinação ainda que pequena, cara, aquilo ali vai minar a tua bateria. E o que acontece? Você vai ter que espetar ela em alguma tomada para carregar. E vai demorar ali umas 3 horas de carga, entendeu? Umas 2, 3 horas de carga. Agora imagina, você tá viajando, pá, você rodou, você foi aí, você andou, vamos dizer assim que você pegou uma região serrana, muita subida, muita subida. Cara, você já imaginou? Descarrega, não dá para ter uma previsão, não é que nem uma moto. A moto, você fala, a moto ela faz 30 km, 35 km por litro, você já tem a média ali, entendeu? Você pega a subida, pega a descida, você sabe que no máximo que ela vai consumir ali é 30. Então vamos dizer assim, entre 300 e 350, você sabe que você está entrando na reserva e você bota na reserva, chega num posto, abastece a moto e segue a tua viagem. Agora na bicicleta, na moto elétrica já é meio diferente. É meio diferente. Isso eu tô falando porque eu tenho um amigo meu lá em Congonhal que ele comprou uma para ir para Pouso Alegre e ele achou que não valeu a pena, já vendeu, já botou para vender, quer dizer, vendeu não, botou para vender e não está conseguindo vender, até que é difícil achar o candidato certo, porque é o que eu falei, precisa, ela tem um público bem específico. Então a moto elétrica para viajar totalmente inviável. Na minha humilde opinião, volto a reforçar, isso é minha opinião. Como perguntaram para mim através do Instagram, amigos que a gente conversa pelo WhatsApp, falaram, pô, Batata, você não tá falando de moto elétrica, por que você não pega uma moto elétrica para viajar? Viaja barato, Não, viaja barato, viaja. 0,800, beleza. Mas em todo lugar que a moto acabar a bateria, eu tenho que espetar, cara. Pô, imagina, vou demorar um mês para chegar em Pernambuco, uma viagem para Pernambuco, um exemplo. Vocês estão entendendo a matemática do negócio? Então a todo momento vai ter que descarregou, você vai ter que ir lá. E aí imagina, descarrega no meio do nada, longe de alguma coisa. Aí você tem que empurrar a moto com bagagem e tudo, montando. Então eu acho que para viagem não é aconselhável, não vale a pena, não vale a pena mesmo. O que vale a pena talvez se você e outra, o custo também é caro, não é barato não. A moto elétrica nova hoje aí custa uma grana, custa uma nota, meu, absurda. Então, eu acho, né? Bom, tem gente que tem grana para torrar, mas eu não tenho não, meu filho. Meu dinheiro é super contado. Então, com base nisso, eu acho que, porra, sei lá, não sei. Pelo menos para isso. Aí, em que situação que eu acho viável? Por exemplo, vamos dizer assim, o cara mora na cidade, uma cidade plana, tal, ele quer ir pro trabalho ali, ele vai ali, deslocamento curto, tal. Ah, não, então vai na moto elétrica, aí beleza. E aí a gente tem que fazer uma conta também, para ver se vai ser viável, porque, meu, eu vou lá pra você, cara, é grana, então tudo tem que ser analisado. E eu falo pra você porque é o seguinte, quando eu morei em Salgueiro, lá em Pernambuco, lá tinha muito dessas motos elétricas. Foi vendido muito, eu não vou falar o nome da empresa que vendeu, porque não dá problema. Mas vendeu muito dessas motos elétricas lá, uma promessa de economia de combustível. Cara, e não foi bem assim não. Por causa lá do Pernambuco, muito calor, ela aquecia o rotor e ela queimava aquela parte embaixo, que o motor dela é um coisa de cobre assim, né? Eu vou ver se eu ponho uma foto aqui. Então ela derretia aquilo lá por causa do calor. E aí o cara
Salgueiro, bicho, tem subida e tem descida. Lá não é uma cidade plana. Salgueiro tem subida, tem descida, tem morro. Bicho, e aí o que acontecia? Os caras botavam a moto, ia pra feira, enchia de feira e pá. Não aguentava. Cara, tem um amigo meu lá, ele tem, eu acho que deve ter umas 30 motoquinhas dessa, jogada na casa dele. Jogada, guardada lá. Às vezes chega alguém lá e fala, ô, põe um motorzinho disso aí pra me levar pra roça, me andar na roça. Aí ele vai lá, dá um jeito de instalar um motorzinho, uma coisa lá, e dá um jeito lá e pronto. Tá servindo para isso. Então, para vocês terem ideia. Agora, a bicicleta elétrica. Por que eu desfiz da minha bicicleta elétrica? Porque eu achei que não tinha, vamos dizer assim, é uma coisa, por exemplo, a bicicleta elétrica ela é para um público específico também. Por exemplo, eu tenho uma tia da minha esposa, ela teve um problema há uns anos atrás de coluna e tal, e ela teve paralisia infantil. Então, por exemplo, ela anda normalmente e tal, ela não tem problema assim de nada. Só que o problema, se ela for para pegar o peso de uma moto, ainda que seja uma pop, ela não consegue pegar. É muito pesado uma pop 100 para ela. Porque ela é pequenininha também, ela é baixinha. Então, o que acontece? É muito pesado e essa questão do equilíbrio pode machucar a coluna dela. Então, uma bicicleta elétrica para ela até está vendo essa possibilidade de comprar uma bicicleta elétrica para ela se locomover, para ela ir na feira tal. Que agora as bicicletas elétricas estão vindo melhores, mais adequada ao nosso clima tal e tudo. Então é um público específico. Então ela está indo para uma bicicleta elétrica mais por causa disso. Tem uma outra menina que eu conheço que tem bicicleta elétrica, aqui em Monte Sião mesmo. Ela usa a bicicleta elétrica dela, ela vai para academia, vai para o trabalho, volta tal. E ela carrega, cada 3, 4 dias ela carrega. Só que ela é habilitada, só que ela tem medo de andar de moto. Ela tem muito medo, ela é habilitada de moto, só que ela tem muito medo de andar de moto. E como ela tem medo, por causa do peso, mesma coisa. A estatura, a mulher, estatura baixa, né, pequenininha e tal, magra. Então o que acontece? Tem medo de bater, tem medo de alguma coisa. Então o que ela fez? Ela resolveu comprar uma bicicleta elétrica, que ela anda mais tranquila, anda com capacetinho tudo, bota ali, ela anda com o cachorrinho dela na cestinha, tem cestinha e tal, e vai embora. Então a cada 3 dias ela carrega a bicicleta dela. Aí num caso desse, eu acho bacana, num caso desse resolve. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes tem algum problema, ou tem medo de andar de moto, ou quer usar no deslocamento urbano. Aí beleza. E a bicicleta elétrica é mais barata. Agora, uma moto elétrica é complicado, porque, a turma fala, mas e vamos economizar o verde, vamos não sei o que, combustível, o coisa que sai do escapamento, os gases do escapamento e tal. Os gases que saem do escapamento de uma moto, cara, porra, numa moto é muito pouco, bicho, não é essa coiseira toda, entendeu? É muito pouco. Então o que você vai? Bom, beleza, a moto que faz 30 km por litro, cara, 35, 40 km por litro, gasta pouco, pô. Tô falando de moto assim. Essa é a pegada. Então, essa é o intuito do canal. Moto de 125 a 150 cilindradas. Aí os caras, mas não sei. Cara, é o seguinte, aí você vai lá, vai espetar na tomada pra consumir a energia pra. Porra, bicho, aí você não tá economizando porque as nossas usinas, a maioria delas é através da água, pô. Precisa de água, é hidrelétrica. Então você está desperdiçando também de alguma forma o recurso hídrico nosso. Então eu não vejo aonde está ajudando a natureza, você entendeu? E aí, é que né, às vezes nos Estados Unidos mesmo tem aquelas termoelétricas que são movidas a gás natural, a diesel, sei lá. Cara, tem outro negócio também esquisito, né, porra? Não tem cabimento. Aí os caras jogam puta fumaça para poder gerar energia. Cara, não tem meio cabimento, né? Então, assim, eu acho que se fosse uma coisa que ela conseguisse gerar a própria energia, quando ela, vamos dizer, ela precisasse de uma bateria para dar aquele start inicial, mas a partir do momento que ela desenvolvesse velocidade, ela conseguisse gerar energia autossuficiente para recarregar ela tivesse um dínamo, alguma coisa que gerasse energia, que carregasse as próprias baterias, beleza, aí, pô, entendeu?
Aí seria outra coisa, entendeu? Mas eu penso assim, na minha ignorância, na minha total ignorância nessa área, o conhecimento que eu tenho em alguma coisa, porque eu tive uma bicicleta elétrica, e o conhecimento que eu tenho porque alguns amigos que compraram moto elétrica achando que tinham feito um puta negócio, entendeu? E fizeram. Bom, não precisa nem falar, né? Tal, mas, enfim, o que a gente comenta, o que a gente fala é isso aí. Então, eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que não é legal, não vem a calhar, não vem ajudar, não some nada, mas tudo bem. Agora, por exemplo, o cara entrega, vamos dizer assim, o cara pode fazer, por exemplo, o cara entrega um exemplo aqui. O cara consegue, vai entregar lanche, vai entregar almoço, tal. Para quem entrega almoço num dia movimentado, se aqui Monte Sião fosse uma cidade plana, aqui eu falo para vocês porque eu já entreguei lanche, já entreguei almoço aqui. Então vamos dizer assim, o cara entregasse aí na média 200 roda entre 100 num dia muito, num dia bem atarefado, com bastante entrega, você chega a rodar 200 km. Num dia mais fraco, você roda 150, 120 km por dia, fazendo entrega, tá? Isso das 11 da manhã até 1h30 da tarde, que é o horário de pico do almoço, fazendo entrega de marmitex. Então, por exemplo, se você está numa pegada dessa, e de repente você tem uma moto elétrica que tem uma autonomia legal, que dá uma autonomia beirando isso, show de bola, entendeu? Se você conseguir, vamos dizer assim, ter uma moto elétrica e entregar isso, por exemplo, conseguir fazer isso aí nos dias mais fracos de serviço, você consegue, aí beleza. Agora, vamos dizer assim, você aumentou muito a autonomia da entrega, aí fica complicado. Porque aí, por exemplo, você vai ter uma economia de combustível legal no final do mês. Mas aí tudo é uma questão de conta, é uma questão de gosto, é uma questão de valores, tal. Aí vocês me perguntam por que eu vendi a bicicleta. Tá. Vendi a bicicleta porque eu achei que não tem cabimento. Eu estava andando de bicicleta para quê? Para fazer exercício. Então, se eu estava usando a bicicleta para fazer exercício, não tinha por que eu andar com a bicicleta elétrica. Ela não tinha nexo para mim. Então, se eu quisesse andar com... eu quero ir na boa. Eu pego a moto e vou. Então, não precisava ter a bicicleta elétrica. Para que eu ia de bicicleta elétrica? Ué, se eu quero fazer exercício, se eu estou na bicicleta é porque eu quero fazer exercício, eu quero manter sadio. Então vou na bicicleta sem motor, eu que vou pedalar. Beleza, e tá, entendeu? Não tem nada contra quem tem bicicleta elétrica não, tá? Tá tudo certo, tá? Só que pra mim, no meu ver, eu não tinha necessidade. Se eu quisesse uma coisa, mas para ir trabalhar, pô, para economia de combustível é muito pouco, bicho. Minha moto faz econômica, cara. Minha moto faz 35, 40 por litro. Às vezes eu abasteço ela de uma vez por mês, cara. Encho o tanque uma vez por mês, rodo o mês inteiro. Entendeu? Então, não tem necessidade. Então, se eu quiser, não quero pedalar, eu vou na moto. Então, a gente não tem necessidade. Então, é isso aí. Espero que eu tenha me feito claro para vocês. É isso aí, tá joia? Forte abraço do Batata e até o próximo vídeo.